Opa, e aí pessoal, tudo jóia? Então, na aula de hoje a gente vai complementar o que a gente começou na semana passada, que é falar sobre redação científica, tá? Bom pessoal, antes de mais nada, né? A partir da próxima semana, abre aquele período lá, segundo o nossa ementa lá da disciplina, para que a gente tenha uma conversa, né? Eu chamei ali de orientação dos projetos, mas na verdade é uma conversa, um jogo rápido ali, pode ser via Google Meet mesmo, que a minha ideia é mais saber, né, como é que está o andamento do projeto de vocês, né, se tem alguma dificuldade, alguma coisa mais específica que vocês podem estar precisando, tá bem? Então, o legal seria que todos participassem, né, dessa etapa, né, pelo menos só para saber como é que está o andamento, tá bem? E aí, então, quem está assistindo o vídeo, eu vou mandar um e-mail aí para a turma, mas mandar um e-mail aí pra gente já marcar, né? Então fica para a semana que vem, né? E a outra, tá bem? Período pra gente sentar e conversar, jogo rápido, só pra saber, ó. Ah, tá bem, tá difícil, tá complicado, tá? Só pra ter tirar um pouco a temperatura e tentar auxiliar, né? Dentro de alguma das minhas possibilidades, né? Até a entrega do projeto na versão final, tá bem? Bom, então vamos lá, né? Tema de novo, redação científica. Então, aqui um pouco como a gente já falou na aula passada, né? A redação científica é um tipo especializado de escrita, né? Então ele vai ser tão especializado quanto, né, as novelas, poesias, né? Isso é claro, bastante diferente dessas outros tipos de literatura, tá? Então, o que inclui na redação científica são os artigos, né, relatórios, teses, protocolos, né, os livros e monografias e aqui também os projetos de monografia, tá bem? Bom, alguns aspectos dessa redação científica eles acabam mudando com o tempo, tá bem? Aqui, a via de regra, o objetivo, né, o porquê que muda isso é justamente em função da concisão. Tá? Então, se vocês pegarem, né, como até diz aqui, artigos na área de economia mais antigos, né, que fala 20, 30 anos, nem precisa ir tão longe, vocês vão ver que é muito diferente dos artigos que existem hoje em dia. Né? E até eu já falei em alguma aula, eu lembro de ter comentado, mas igual eu falo de novo, é que de um período bem recente, né, os artigos em economia, especificamente em economia, começaram a iniciar a introdução já com um objetivo. Né? Até então, sempre se falava, introduzia lá o assunto e tudo mais, e no final dizia, olha, por causa disso, a gente vai, o objetivo desse artigo é tal, tal, tal. O objetivo era o último parágrafo. Tá bem? Agora já não. Agora o objetivo é uma das primeiras coisas a serem ditas lá na introdução. Tá? Isso é uma literatura moderna, né, pessoal? Pode ser que o orientador de vocês pense diferente, acha que o objetivo tem que ser a última coisa da introdução. Isso aí vai de gosto, tá bem? Inclusive aqui no Brasil, essa mudança não é tão notada assim, né? Isso eu estou falando mais de artigos lá fora. Tá bem? Se vocês entrarem lá naquele site que eu comentei para vocês, do NBER, lá, o NBER, né? Podem baixar qualquer working paper lá que vocês vão identificar que o objetivo está logo de saída. Tá bem? Pelo menos dos mais modernos, tá? Então dá para ver bem clara essa evolução da redação científica ao longo do tempo, né? Mesmo em economia, tá? Bom, aí claro, né, a redação científica é moderna, é compacta, é direta e algumas vezes tediosa, tá? Eu não concordo plenamente aqui, tá? Um texto bem escrito, bem redigido, vale a pena. Sempre interessante a leitura, a gente acaba aprendendo bastante. Quando o texto é claro e é conciso, ele acaba não sendo tão cansativo, né, quanto aqueles textos prolixos e tal, que a gente tem muito da literatura mais antiga aí, que eu estava falando, né, de 20, 30 anos atrás. Tá bem? Pega uma tese da vida, tá louco. Mas os artigos mesmo, tem uns que são muito interessantes de ler. Com certeza, né, a monografia de vocês vai ser e o projeto também, tá? Bom, é claro, né, para iniciantes, redigir os textos, né, para que sejam, né, de boa qualidade é sempre difícil, mas é aquilo que eu já falei, né, também existe o learning by doing, né, a pessoa vai fazendo e vai se aprimorando na redação, tá? Como está escrito aqui, né, um treinamento, né, tem treinamento para escrever e treinamento para ler também, né, para conseguir pensar o que os autores, né, como é que eles constroem os argumentos deles.
tá? Os bons autores, né? Bom, dicas importantes. Cara, já falamos isso aqui 20 vezes, né? Ao ler um trabalho científico publicado num periódico internacional de boa qualidade, faço em 2 níveis. Ver o conteúdo científico, é sempre legal, está explorando lá a fronteira do conhecimento, mas pegar também a estrutura e o uso da linguagem, tá? Que é o que a gente fala que é o fio condutor do artigo, tá? Que eu já falei aqui 20 vezes. O plágio dessa estrutura e do uso da linguagem é permitido e até recomendado. Por isso é que eu venho falando aqui para vocês, olha, procurem uma Bíblia, tá bem? Procurem um texto que seja semelhante, não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas um texto semelhante, que também avalie, por exemplo, quem quer avaliar política, que também avalie uma política, né? A maneira com que ele constrói. Tá ok? Tá ok? Que horror. Tá, mas enfim, vamos lá. Então, sugestões, né? Selecione a revista para a qual você pretende mandar o seu trabalho. Olha, pessoal, eu sei que não é todos que têm esse interesse de seguir na academia, mas eu acho que é super justo que, cara, terminou a monografia, fez a defesa, recebeu os comentários da banca, ajusta aqueles comentários e submete, sabe? A gente do programa aqui de pós-graduação agradece, né? Os professores, os orientadores de vocês vão agradecer muito, né? Se vocês fizerem isso, né? Submeter, tá? Como é que faz isso? Lê as instruções para os autores. Semana passada a gente já comentou lá, eu mostrei para vocês as diretrizes lá da PPE. Super interessante, né? Que vocês já põem nas normas, entendeu? Já põe a monografia já na norma da revista, né? Só manda depois, né? É claro, localize na revista um trabalho que seja semelhante ao seu. Use o trabalho como sua Bíblia. Aqui, claro, a gente está usando as Bíblias, né, como uma maneira mais ampla, mas nada mais justo de que vocês peguem aí um trabalho dentro da revista específica, né, semelhante, e usar ele como Bíblia. Por que aqui está dizendo que é da revista? Porque a revista tem sempre o parecerista, né, e aí ele os pareceristas já colocam mais ou menos nos moldes da revista, né, é mais por isso que ele está falando. Mas pode ser uma Bíblia, um artigo internacional, tá? Nada mais justo, tá? O que mais, né? Aí abordagem para iniciantes na redação científica. Então, primeiro passo, estude a estrutura e use a linguagem dos trabalhos publicados no periódico para o qual você pretende submeter o seu trabalho, né? Então, claro, se possível, identificar um ou mais trabalhos similares similares àquele que você pretende escrever. Então, é pegar a Bíblia. Isso aqui já falamos diversas vezes aqui, né? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, seus resultados são a parte central do seu trabalho. Todas as outras partes devem complementá-los. Então é aquele negócio. Na mono 1, você vai escrever o projeto referencial, introdução, referencial e objetivos, né? Introdução, objetivos, referencial e um pouco do método. Depois, quando chegar lá na mono 1, vai ser aprimorar isso. Mas lá na mono 2, que vocês vão ter resultados e tudo mais, vocês vão ter que pegar esse texto que você já tem pronto e readequar eles com base no resultado de vocês. Tá bem? Porque, claro, é um processo de refinamento do estudo, né? Agora vocês vão propor uma pesquisa, tá bem? Quando chegar de fato a ter os resultados, aí vocês vai ter até mais clareza sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá bem? Então, deixar o resultado sempre como plano central, que é, de certo modo, deixar bem explícita a contribuição de vocês, né, dentro da literatura, né? O que vocês estão contribuindo na discussão. Lembra daquela aula que a gente falou? A redação científica é, na verdade, um bate-papo, né? Então é a contribuição de vocês, destacar, fazer isso o ponto central do trabalho. Tá? Terceiro passo. Né, inicie com um esquema, fazendo uma lista das principais ideias e fatos a serem incluídos em cada sessão. Isso aqui eu faço. Tá? Então é lá. Botar primeiro os resultados. Então, por exemplo, tem a tabela principal de resultados. Bom, aqui vou primeiro escrever a tabela, depois vou botar, sei lá, discussão com X, Y e Z, que eu já fiz lá no referencial, né? Enfim, tem um esqueleto do trabalho, né? E aí depois vocês vão complementando, tá? Então eu falei já para meus orientantes, mas eu vou passar aqui para vocês também. O que eu faço? Antes de começar a escrever um artigo, a primeira coisa que eu escrevo é o objetivo. E aí toda hora que eu travo na hora de escrever, o que eu faço? Eu vou lá no objetivo e leio. É esse aqui, eu tenho que estar de acordo com esse cara aqui, com o que está escrito aqui. Então, eu já formulo melhor,
né? Porque é muito comum a gente acabar se perdendo aí na hora de estar escrevendo o resultado, enfim, né? O que é mesmo que eu queria dizer com isso aqui? Então olhar no objeto, tá, eu tinha que ir para esse caminho, tá? O referencial teórico também, principalmente referencial teórico, né? Que o referencial teórico a gente está construindo as ideias, poxa, olha o objetivo, cara, não, eu tenho que ir para esse lado, não é para cá, eu tenho que ir para lá, tá? Na hora de vocês, agora pode não estar fazendo muito sentido, mas na hora que vocês estiverem escrevendo, vocês vão lembrar de mim, tá? Bom, e aí a quarta dica aqui, né, o quarto passo, tá? Faça um levantamento da literatura no sentido de atualizar sua bibliografia e depois ajuste seu esquema. As coisas podem ter mudado desde que você preparou o seu projeto original. Ou você pode descobrir que seus resultados já foram publicados por Louis Pasteur. Tá? Bom, pessoal, e aí é por isso que eu tenho batido na tecla aqui desde o início. Olha, um bom referencial, né? Se vocês se esmerarem bastante, né? Lerem bastante coisa, fizerem um bom levantamento do artigo, da literatura, com certeza isso vai contribuir muito, né? O cerne de um bom trabalho é o referencial bibliográfico, né? Porque daí vocês vão ter claro qual é a contribuição, o que vocês devem fazer, por onde, o que é interessante atacar dentro daquela área que vocês estão pesquisando, tá bem? Então é exatamente por isso, né? Uma revisão é tudo na vida, tá? Pelo menos na vida de produzir conhecimento científico, tá? Quinto passo, prepare todos os dados para a seção de resultados, mas selecione aqueles mais importantes. Então é aquilo, né? Determinar quais resultados apareçam em tabelas e figuras, né? Tente formas diferentes de apresentação de dados, né? Determine os resultados mais importantes e que, portanto, serão enfatizados. Então, o que está querendo dizer aqui, né? Por exemplo, vou rodar uma regressão. Daqui a pouco não vale a pena tu botar todo, né? Descrever todos os coeficientes lá. Claro, depende do artigo, né? Aí, sei lá, estou interessado em avaliar lá o efeito do clima na produção agrícola. Então, tu enfatiza bastante a variável de clima, né? Não precisa dizer lá outras coisas que não são tão centrais para o teu artigo, tá? A maneira que vocês apresentam os dados, isso aqui é sensacional, gente. Se vocês, daqui a pouco o método de vocês não é tão inovador, não é nada demais, né? já fizeram aquilo ali antes, mas cara, daqui a pouco tu tem uma sacada de montar o gráfico, a evolução das coisas, né? Eu mesmo tenho um artigo sobre jovens, né, que, poxa, vendeu super bem o que? A minha descrição dos dados, né? Inclusive, eu tenho, na verdade, esse artigo que eu fiz sobre os jovens, né, ele foi usado como é que se diz, um informe do Banco Mundial lá no Panamá, né? E aí o pessoal me avisou, né, me disse que, olha, o motivo pelo qual o teu artigo foi aceito é justamente por causa da maneira dos gráficos. Eles adoraram a maneira com que eu tratei o tema, não a regressão, isso aí nem derbola, mas a maneira com que eu apresentei foi o que fez a diferença, viu? E eu ganhei um dinheirinho aí, umas verdinhas por conta disso. Então, quer dizer, isso aí vende muito o jeito que vocês estão apresentando os dados, tá? Sexto passo, né? Prepare a seção de métodos, usando, se possível, a mesma estrutura de resultados. Então, claro, né? O método, por exemplo, descrição, primeiro, como é que se diz? Primeiro, né, apresentando quais dados que a gente usou. Então, lá nos resultados a mesma coisa. Olha, mostrando como é que é a amostra, né? Depois, a segunda parte do método diz o modelo de regressão. Então, lá no resultado, depois de descrever a amostra, olha, os resultados são esses, tá? É nesse sentido que ele está falando. Manter sempre a mesma estrutura. Aí isso ajuda a deixar mais claro, né, mais fácil para o leitor. Tá bem? O que mais? Sétimo passo. Ajuste as seções de métodos e resultados uma a outra, em termos de apresentação de informação. Então aqui é a mesma coisa, né? Fazer a apresentação de forma lógica, tá? Claro, né? Não repita a mesma informação nas duas sessões, tá? Então não precisa chegar no resultado, a gente, conforme disse lá no método, e escrever tudo de novo. Não, já passa direto na aplicação, pode até dizer, né? Aplicação da equação tal para uma regressão. Né? Então, oitavo passo, a seção resultados é o coração de uma contribuição. O peixe que você precisa vender. Trate-a com carinho. Ela precisa ser clara e direta. Então, claro que
deixar bem esclarecido, bem dito a contribuição de vocês, tá bem? Então o resultado realmente, depois de escrito, todas as sessões têm que ser ajustadas aos resultados, tá? E aí o nono passo, né? A discussão e a introdução complementam uma a outra. Volte para seu esquema original e reconsidere estas sessões em termos de, bom, nova informação oferecida pelos seus resultados. Então, olha só, aqui na literatura mais moderna, já tem na parte da introdução os resultados, tá bem? Inter-relação com a literatura em termos de originalidade, relevância, importância, tá? Então deixar bem claro lá na hora de vocês escreverem a introdução, né, e a própria discussão, essas questões. Tá? 10º passo, a regra do biquíni. O que diz a regra do biquíni? O texto deve ser compacto, mas grande o suficiente para cobrir as partes mais importantes e interessantes. Né? Então tá aqui o biquíni no gatinho. Tá? Bom, quais são as sugestões mais importantes aí? Ó? Leia um trabalho científico pela sua forma e como ele resolveu seus problemas. É o fio condutor do autor, né? Eu já falei diversas vezes. Leia o periódico para o qual você pretende submeter o seu trabalho e um trabalho similar ao qual você pretende submeter. Tá? De novo, pegar a Bíblia, né, e na hora de submeter, né, para quem for, né, dar uma olhada na revista, ver o que tipo, como é que eles conduzem os artigos, né, como tem os pareceres, já comentamos aqui, né, como tem os pareceristas, elas tendem a ter, essa mesma revista tem que ter um certo padrão. Regra do biquíni, né, texto conciso, mas que mostre as partes principais. Seja gentil com o leitor, aqui é bem importante, né, aqui é o professor avaliador do projeto, né. Quanto menor o trabalho que ele tiver para entender o seu trabalho, mais ele gostará dele. Lembrem-se disso. Bom, aí o que vocês não devem fazer, né? As características de um manuscrito de baixa qualidade. Então, introdução, que é uma revisão sem o estabelecimento de objetivos ou justificativos. Então, o cara na introdução já cita um monte de gente, já fica uma confusão, misturou introdução com revisão. Tá? Então, não façam isso. Texto confuso e organizado de forma não apropriada. Se não está claro, se não tem o fio condutor, não façam isso. Dados ou coleta de resultados sem conclusões. Dados não analisados suficientemente. Claro, né, pessoal? A gente se esmera tanto, faz o modelo de regressão, abre lá Stata, abre Gretel, abre o que for, né? Estima os modelos, chega nos resultados e aí, meu querido? O que tu quer dizer com isso? Então, o que eu posso fazer em termos de política pública? Né? O que eu faço com esse resultado aqui? Uma conclusão é importante. Ou mais, o que contribui com isso que tu achou? O que contribui com a literatura? Né? A contribuição tem que fazer parte do trabalho de vocês. E aí, discussão que vai muito além dos resultados e ou não são identificados adequadamente, o que é novo e relevante no trabalho. Então, claro, uma discussão que não faz sentido, o cara fugiu do tema, muito comum. Por isso é que eu digo, ó, bota o objetivo lá em cima na hora de escrever referencial teórico e também na hora de discutir, deixa bem claro o objetivo. Então, fugir do tema, nem na redação do Enem pode, né? E também quando o cara simplesmente deixa passar autores que ele deveria citar. Tá? Então é aquele negócio, quando vocês, que já falamos aqui, quando vocês vão lendo as coisas, vocês vão ver que tem certos autores que todo mundo cita. E aí esses caras vocês têm que citar também. Tá? Que eles são o cerne daquela literatura que vocês estão trabalhando. E mais? Original, né? Isto é, não publicado previamente, mas de relevância questionável em termos de questões atuais. Aqui é um pouco mais na questão de monografias, não é tão crítica essa questão, mas é ser um artigo original, né? Deve-se ter um artigo original, né? Um artigo que não é original, mas confirmatório. Cara, aqui é porque o cara não fez pesquisa científica, né? Ele só confirmou, tá? Redação confusa e obscura que torna difícil o entendimento de métodos, resultados e conclusões. Então aqui, né, de novo, tem que ser claro, tem que ser conciso, tá bem? O que mais? Né, o manuscrito deve responder às questões do editor. Aqui é mais
para a questão de publicação, né? O objetivo da pesquisa, a hipótese é original e cientificamente válida. Então, se sim, é um artigo de qualidade. Os métodos utilizados e o delineamento experimental são apropriados para responder às questões propostas? É outra importante para a ponderação no caso de uma publicação. Os dados experimentais têm qualidade suficiente para serem interpretadas dentro do contexto dos objetivos, ou seja, aquilo que o cara tentou fazer está linkado com o objetivo dele. Os resultados justificam as conclusões, isso aqui é importante também, né? O manuscrito contém informações novas e relevantes que justifiquem a publicação. Então, isso aqui vale para a publicação, mas vale também lá na avaliação da monografia de vocês. Tá bem? E para o resto da vida acadêmica, para quem tiver interesse, né, seguir adiante nessa área. Então, palavras subjetivas que dependem da política do periódico. Né? Validade científica, originalidade, métodos apropriados, qualidade dos resultados, relevância, prioridade. Aqui, claro, vai depender do periódico de vocês, se estão querendo publicar. Então, por exemplo, existe uma classificação dos periódicos, né? Existem lá os A's, os B's, dentro do A tem o A1, A2, agora vai passar a ter A3 e A4, e o B, B1, B2, B3, B4, C. E aí, claro, quanto mais validade científica, quanto mais original, quanto melhor o método, melhor a qualidade, mais próximo do ato fica. Quanto menos relevante, né, quanto menos essas questões são atendidas, mais próximo do C. Tá bem? Só para vocês terem noção da qualidade aí dos periódicos, tá? Bom, os comentários finais, então. Seguir a instrução para os autores, no caso da monografia, né? Pode pegar uma revista que vocês acham que vai ser aceito o trabalho de vocês, tá bem? E aí, né? Se você não seguir uma revista, submeter para uma revista sem seguir as normas dele, né, o editor lá, né, que é quem decide que vai publicar ou não, pode pensar que você não sabe ler ou que seu trabalho já foi rejeitado em outro periódico, ou ambos. Tá? Então toma bastante cuidado com isso lá no caso de publicação. Tá? O que mais? Todos nós somos iniciantes porque nossos resultados são novos, a menos que você repita seus experimentos sempre e sempre. Então, ter consciência de que a gente está sempre no aprendizado. Já falei várias vezes aqui que, olha, isso aqui serve para mim também. Na verdade, a gente está sempre aprendendo. É claro, não fique deprimido por uma rejeição. Aqui no caso de publicação, né? Sempre tem trabalho que é rejeitado. Né? Injustamente. Tem várias histórias. Né? Uma que eu me lembro bem, tem a Maria de Sotomayor, uma professora da USP. Agora não sei se ela já se aposentou. Mas ela, até pouco tempo atrás, ela era a brasileira mais próxima do Nobel. E um dia convidaram ela para falar lá no Congresso da ANPEC, né, que é a Associação Nacional dos Economistas, e ela falou que o artigo pelo qual ela estava mais próxima do Nobel foi rejeitado na ANPEC Nacional. Então, quer dizer, né, às vezes acontece. Né? Bom, e aí, pessoal, para fechar na verdade, nossa penúltima aula mesmo, né, eu trouxe aqui de volta os 10 mitos da monografia, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Tem de ser inteligente para terminar, tem que ser burro, mas burro de persistência, né? Seguir sempre adiante, sempre estar trabalhando, não deixar os projetos, a monografia de vocês de lado. Minha tese será revolucionária. Não, muito difícil, muito raramente alguma coisa dessas acontece. Eu nunca serei tão bom como meu orientador. Não façam isso comigo, mas vai ler os trabalhos dele para vocês terem uma ideia. Todos lerão a sua tese. Aí está aqui, né? O número de leitores da monografia de vocês, no caso, né, é menor que a soma de número do pessoal da banca, o orientador, o revisor e você. Então, quer dizer, uma dessas pessoas aqui não vai ler a tua monografia, tá? Nem vou deixar assim no ar quem eu acho que não vai ler. Mas, enfim. Eu tenho de ler tudo sobre esse assunto. Claro que não. Como a gente já falou, ler, né, pensar os principais, quem todo mundo cita esses que são os principais, né, ver quem está de acordo com o que vocês estão querendo dizer, né, usar sempre o fio condutor. Meu português é ótimo, não preciso de revisão de português. Sempre está relendo, sempre tem ajustes para fazer. Estou empacado na tese porque escolhi o tema errado. Cara, todo mundo passa por isso, essa depressão,
no meio de escrever, né, de estar confeccionando o artigo. Então, eu devia ter feito outra coisa. Cara, é normal, tá? Essas surtadas aí. Meu trabalho está cheio de erros, o tema é ridículo e eu vou ser destruído na defesa. Não, calma, calma. Sempre lembrem-se disso lá na hora de apresentar o trabalho de vocês. Quem sabe dos furos, de tudo que vocês fizeram é vocês. A banca não tem como saber isso só de ler o artigo. Tá bem? Vocês é que sabem as coisas. Aqui o Akerlof, né? É como vender um carro velho, né? Para quem conhece lá, com certeza vocês viram, né? O modelo do carro velho lá, dos limões do Akerlof, né? O Lemon, né? Que é o carro ruim, é uma expressão para carro ruim em inglês, né? Quer dizer, o vendedor sabe a qualidade do carro, mas quem está comprando não sabe, né? A tese não avançou porque não tive tempo. Cara, tempo se cria. Ok? Né? Autoexplicativo. Tese boa e tese pronta. Cara, o problema é que daí tu entrega qualquer coisa. Né? E aí não é o que a gente quer. Né? Então não é por aí que a coisa funciona. Tá bem, pessoal? Então, marcamos as nossas reuniões aí, iniciando a semana que vem, e aí a gente tem ainda mais uma aula dessas videoaulas que eu vou falar sobre apresentações, tá? Que é uma ideia para dar um apoio para vocês na hora de defender a monografia. Tá beleza? Valeu então, pessoal. Espero o e-mail de vocês aí para a gente agendar nossas reuniões. Beleza? Um abraço. Tá.